22 de agosto de 2017. Desfalcado de Arana e Balbuena e com novidades na equipe titular, Corinthians faz último treino aqui na capital paulista e segue viagem para Chapecó, onde amanhã enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Em semana de clássico, tudo sobre o futuro de Cuca no Palmeiras. São Paulo também começa os trabalhos visando o choque-rei no Allianz Parque. Renato treina no campo, Ricardo Oliveira ainda não. Mesmo assim, os dois devem voltar ao time no jogo de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão. E ainda, a preparação dos clubes para as semifinais da Copa do Brasil e os lances mais engraçados do futebol no Mesa Quadrada. Terça-feira quente no mundo do esporte. Boa noite. O Gazeta Esportiva chega falando do Corinthians, que amanhã vai a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense em jogo atrasado da 20ª rodada. O repórter Jonas Campos esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. No último treino na capital paulista, antes da viagem para Chapecó, Fábio Carilli indica 3 mudanças na equipe titular do Corinthians. A novidade de hoje foi a entrada de Marquinhos Gabriel na vaga de Cleison. O Marquinhos Gabriel acho que é um grande jogador, né? Um jogador de muita qualidade. Muitas vezes mesmo não estando jogando, está sempre junto com o grupo, sempre pronto para ajudar. Então é um jogador que a gente conta, confia muito nele. Se no meio-campo o Marquinhos Gabriel entra por opção técnica, na linha defensiva Fábio Carilli mexe por necessidade. O treinador tem 2 desfalques confirmados. Guilherme Arana com problema na coxa direita e Balbuena, que além de estar suspenso pelo 3º amarelo, tem lesão detectada na posterior da coxa esquerda. Com isso, o jovem Léo Santos entra no miolo de zaga ao lado de Pedro Henrique e Moisés assume a vaga na lateral esquerda. Se considerarmos ainda que Pablo segue fora, se recuperando de lesão na coxa, a linha de 4 defensiva do Timão terá apenas um titular: Fagner na lateral direita. O Corinthians vem nessa campanha tão boa porque o pessoal que está de fora, ou que teoricamente não tem jogado tanto, tem mantido um nível de treinamento muito bom e quando jogar ido bem, dando uma resposta boa. E falando em mudanças, o Corinthians, que perdeu para o Vitória no último sábado, ainda vai se acostumando com a queda da longa invencibilidade de 34 jogos. Amanhã, contra a Chapecoense, na Arena Condá, será a primeira vez que o Timão entrará em campo após uma derrota neste Campeonato Brasileiro. A gente não pensa nisso, passou a derrota, a gente pensa em continuar no nosso nível, em continuar ganhando as partidas. A gente vê no dia a dia de treinamento e no ambiente que nós temos aqui no clube, nada mudou. Ninguém gosta de perder, eu não gosto de perder e a gente vai tentar fazer de tudo para nessa próxima partida voltar às vitórias. E olha, se depender da pegada do treinamento de hoje, vontade de voltar a vencer é o que não falta. Pois é, como o repórter Jonas Campos destacou aí no VT, algumas divididas do treino desta terça foram bem fortes e, além disso, chamou a atenção dos jornalistas um bate-boca entre 2 reservas do Corinthians. É destaque lá no site gazetesportiva.com e em um treino em campo reduzido, o volante Felipe Bastos soltou palavrões para cima do atacante Cleiton, que depois de receber um drible no meio das pernas, não voltou para ajudar na marcação. O treinamento dos reservas foi marcado também por jogadas ríspidas. 4 jogadores precisaram receber atendimento médico. O lateral direito, Léo Príncipe, os volantes Camacho e Marcial e o próprio atacante Cleiton, que está emprestado do Atlético Mineiro. Agora há pouco, aproveitando toda essa confusão, o Galo solicitou ao Corinthians o retorno do atacante e o Timão aceitou. Para maiores informações sobre essa negociação, é só você acessar o site gazetesportiva.com. Aliás, hoje tem muito babado, muita confusão no mundo da bola. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Lange. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Essas discussões fazem parte do normal, processo. Né, também do futebol. O problema é quando saem em vias de fato, que realmente não é... Aí já é o descontrole, é o desrespeito. Mas discussões acontecem em qualquer ramo de atividade. E xingar também é normal? Dependendo da situação, né? Às vezes o nervo está à flor da pele, depois você pede desculpas e resolve tudo. De qualquer forma, acho que o clima ficou muito bom. O Cleiton já foi liberado pelo Corinthians. Também não correspondeu às expectativas, marcou 2 gols naquele jogo contra o Vasco e só
muito pouco, porque se esperava do Cleiton. E outra coisa, o treino ele tem que ser pegado mesmo. Eu me lembro do falecido Mário Sérgio, quando treinador, eu me lembro que uma vez foi que ele estava dirigindo o Corinthians, o próprio Corinthians, aí foi acompanhar um treino dele lá em Atibaia, onde o Corinthians estava concentrado. Ele deu a seguinte declaração: treino é jogo e jogo é guerra. Então, muitas vezes o jogador vai imbuído desse espírito mesmo, treina como se fosse um jogo, até porque ele quer buscar a condição de titular, quer mostrar serviço, só não pode ser desleal. E aí, ser desleal não só no treino, mas também no jogo, quando o adversário não é o seu colega de clube, né? Então, faz parte do processo, faz parte tudo dentro da normalidade, Chico. Bom, Celso, eu já penso diferente, completamente diferente de você. Eu acho que essa discussão de hoje teve tudo a ver com a primeira derrota para o Vitória. O elenco sentiu a derrota para o Vitória, ninguém imaginava perder jogando contra o vice, ou então, na época, na hora do jogo, o vice-lanterna da competição, e perder ainda a invencibilidade para o vice-lanterna, sem dar um chute a gol que ameaçasse o goleiro do Vitória. E falhou o nosso Guilherme Arana, machucou depois, deu um carrinho desnecessário, não estava na marcação lá desse Trellis, né, que é um jogador medíocre, fez um gol sem querer, a bola bateu na chuteira do Guilherme Arana e tirou o casco da jogada, mas tudo isso pesou. E pesou e refletiu no treino de hoje. Isso que o Felipe fez hoje, com o Cleiton deu um carrinho no Warrior, né, e não voltou para marcar. Esse esporro que ele deu, que vamos dizer assim, essa bronca que ele deu, pesou sim, na decisão do Corinthians mandar o Cleiton embora. Por quê? Porque o Felipe é um dos líderes desse grupo. Ele, embora não jogue, ele tem uma influência muito grande no bastidor. É ele, o Jô, o Cássio, o Casim. Pode anotar aí que eu sei que eu estou falando. Paulo Casim, Roberto. O Paulo Roberto não. O Fagner, o Paulo Roberto tem a liderança dele, mas não é tão forte. O Rodriguinho, que ouve as pessoas, e o Jadson também. Mas o Felipe, ele é o tipo do líder silencioso. É aquele cara que bota ordem na casa, no vestiário. Então, o cara é bom de vestiário. Ele ele ajuda o treinador. E ele deu uma bronca no cara porque o cara não voltou para marcar. Não é porque ele entrou ríspido, não. É porque ele entrou ele não marcou. Ele não marcou como tinha que marcar o Orwell. Levou a bola no meio das pernas e ficou parado olhando. Aí ele falou, qual é a sua? Xingou, vai lá, moleque, não sei o quê, tal. Falou uma opção de palavrão. O Felipe com a bola no pé. Ele é meio xerifão lá do grupo, o Balbuena. Quer dizer, o Corinthians é um todo. E esse Cleiton estava meio que peixe fora d'água. Então, é verdade que a hora que apareceu esse pedido do Atlético, mas não foi nem 10 minutos para liberar o cara. O cara já está fazendo a mala e está pegando o ônibus, ou sei lá, o avião, para Belo Horizonte. Quer dizer, então teve sim. Então vamos dizer assim que a primeira laranja podre, que todo o elenco tem, apesar do elenco do Corinthians ser unido. Mas essa foi a primeira laranja podre que voou, né? O Cleiton. O Cleiton, lógico. Porque ele também não é ali da casa, ele está emprestado. Talvez, na meu modo que eu fui lá e vi, talvez seja a única laranja podre. Tomara. Portanto, sabe como é que é? O cara não disputa a bola, encosta o corpo, sabe? Não se empenha, não estava nem jogando, fez 2 gols no Vasco, podia até ser artilheiro se quisesse, mas perdeu o gol debaixo do gol contra o Internacional, quer dizer, é o teu negócio. Voou, não faz parte do grupo, o grupo não quis, brigou com um dos líderes, fim, acabou, voltou para o Atlético. Bom, e após a primeira derrota do Corinthians no Brasileirão, o assunto que tomou conta dos torcedores de todo o país é se o time de Fábio Carille vai continuar com um desempenho tão alto ou se agora começa a tropeçar no campeonato. O Vinícius Rodrigues foi às ruas aqui de São Paulo perguntar para o povão. Tá muito engraçado, confira. O Corinthians perdeu! Aleluia! 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 Perdeu para o Vitória. Os palmeirenses, são paulinos e santistas comemoram. Os corintianos ficam tristes, mas seguem líderes absolutos do campeonato. A grande questão é: isso é um presságio do técnico Renato Gaúcho e o Corinthians vai cair cada vez mais? Ou foi apenas um susto?
Vocês gostam de futebol, meus amigos? Gosto sim. Torce pra que time? Benfica, em Portugal. Vocês são portugueses? Eu sou descendente de português, gosto muito do Benfica de Portugal, verdade. É meu time lá. Qual é o seu jogador favorito lá? O meu jogador? O Jonas, brasileiro, é claro. Mas já tivemos Eusébio antigamente, Lima, Você acha que o Corinthians vai começar a cair ou foi só uma derrota no meio do caminho? Eu acho que é uma derrota no meio do caminho. Eles têm estado muito mais fortes que as outras equipas. E, por exemplo, o Corinthians perdeu, mas o Grêmio não aproveitou, o Santos não aproveitou, o Palmeiras não aproveitou. Não, mas eu acho que este ano é Corinthians. Este ano é Corinthians. Para pena nossa, é Corinthians. Não tem condições de um time ser campeão invicto. Nenhum time, nem o melhor time do mundo é campeão invicto. Vamos saber do pessoal do ônibus o que eles estão achando do Corinthians. E aí, corintiana, você acha que o Corinthians vai perder mais ou foi só um acidente? Foi só um acidente, disse a moça, muito obrigado. Aí uma entrevista através da janela. Fica a poesia, fica pra reflexão. O que isso quer dizer? Alguma coisa ou não? Pra quem que você torce? Pra Deus, pra mim e pras pessoas que gostam de mim. Você acha que o Corinthians vai ser campeão esse ano? Tem que ser primeiro campeão, depois... Campeão. É. Você torce pra que time? Torce pro Santos. Tem que dar uma palavrinha, Santista. É difícil achar Santista hoje em dia. É só um acidente, não vai cair rendimento, não. Você acha que não? Acho que não. Por que não? Porque tá fazendo um ótimo jogo até agora, então... Só porque deu um deslize não significa que vai perder. Estamos aqui, Davi Luiz. Amigo, Davi, pode falar um pouquinho? Você tá no PSG ainda? Oi? Você acha que o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Com certeza. Mas perdeu um jogo importante. Vai não ter problema não, depois nós volta à rotina de novo. Manda um beijo pra câmera. Que delícia. Oi? Você é corintiana? Não. Você é louco? Olha, ela é palmeirense, mostra aqui pra câmera. Sociedade Esportiva Palmeiras. Corinthians perdeu, né? Palmeiras também. O Palmeiras também. Eu sou palmeirense, eu não gosto do Corinthians. Mas que ele está jogando bem mais que o nosso time tá. Você acha que não perde umas 2, 3 seguidas aí? Eu acho que perde ainda. Assim espero, né? Que caia. Caia bastante. Por quê? Mas você acha que vai acontecer isso? Acho. Acho sim. Por quê? Porque o Corinthians é ruim, né? E o Palmeiras? Palmeiras é gigante. Bate e fala pra ele assim, ó. Palmeiras é grande. Bate. Com essa derrota do Corinthians agora, muita coisa vai poder ser favorável aos times que estão querendo chegar, aproximar do Corinthians lá. Então, realmente, é bom por isso tomar cuidado. Eu acho que é muito difícil desbancar eles, mas eles vão perder ainda bastante pontos, eu acho, no segundo turno. É o Palmeiras. A gente vai ser... perdemos a Libertadores, mas a gente vai garantir pro ano que vem, vamos ser campeão. Você é louco? Mas Corinthians é o pior time do Brasil, mano. E, assim, considerando o São Paulo é o melhor, né? Porque ele tem pouco tempo, né? Tem poucos anos de time, né? E o São Paulo é o melhor. Mas o Palmeiras é melhor ainda. Oi? O Corinthians ainda vai ter alguns empates, algumas derrotas, mas não vão chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Já falaram que se parece a Simone e Simária, uma das duas das irmãs? Já. Você é louco? Eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Canta uma música aí, Simone e Simária, pra gente encerrar nossa reportagem. Canta a música da Simone e Simária. Não. Em rodar uma moda boa, vamos continuar no de patroa. Obrigado, meu amor. O povo falou, tá falado. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite patroa. Quem conhece tudo de Simone e Simária é Osmar Garrafa, viu? Depois ele vem aqui cantar pra gente. Ele é namorado de uma delas. É? Nossa, tá bom gosto ele, hein? E a pergunta que o Vinícius Rodrigues fez pra galera nas ruas também serve pra você participar aí de casa. Entra lá no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, depois de perder a primeira, o Coringão despencará no Brasileirão? Sim ou não? Ai, Celso. Agora é uma coisa de achismo, não dá pra... Não, né? Despencar no Brasileirão? Não. Não, assim, pode acontecer? Pode. Não pode. Mas não creio, porque os outros não estão tão bem para ter uma sequência de derrotas. Esse barulho todo, o Corinthians perdeu a invencibilidade. Tem um jogo a menos, 7 pontos a mais, ganhar a Chapecoense na quarta-feira, abre 10 pontos para o segundo colocado. Nossa, que difícil que tá a vida corintiana. Não despenca, não. E aí, Chicão?
Bom, é o seguinte, vai perder, vai, né? Mais vezes vai. Ah, sim. Não tem como, porque o Corinthians fez um primeiro turno, assim, hors concurso, né? Vai ser difícil. Acho que nem se o Barcelona tivesse jogado aqui no Brasileirão, conseguiria os pontos que o Corinthians conseguiu. E tudo esse sucesso. O Corinthians ganhou 60%, 70% do título no primeiro turno. O que o Corinthians precisa fazer agora, para não cair, para não ter mais tumulto, é voltar a jogar o futebol que jogava no primeiro turno. Não o futebol que jogou contra o Vitória. É dar a bola para o adversário, sair no contra-ataque. Fazer o que estava sendo feito. É simples. Porque é esse o futebol que está acima da média no Brasil. Por quê? Porque o futebol brasileiro está muito nivelado por baixo. O ano passado, o Gabriel Jesus do Palmeiras fez uma diferença enorme. E o Moisés, jogando um pouquinho só, pouquinho de bola só, foi o melhor meia que tinha no Brasil. O ano retrasado foi o Corinthians do Tite, com Renato Augusto, Jadson, era uma qualidade melhor. Enfim, mas esse ano aqui, qual é o melhor time do Brasil? Bom. Não tem. Então, eu acho que foi só um susto, minha opinião, só um susto, vai voltar, vai liderar, vai ser campeão com sobra. Com sobra. Até porque os outros estão muito ruins. E até já abandonaram a disputa pelo primeiro lugar. A competição, né? Bom, o assunto agora é o Palmeiras, que após a derrota para a Chapecoense voltou aos treinos nesta terça-feira. E agora sim, ele, especialista em Simone Simaria, está lá na Academia de Futebol. Osmar Garrafa traz para a gente mais notícias do Verdão. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Foi uma terça-feira de reapresentação agitada aqui na academia, né? O Palmeiras tem toda essa semana para trabalhar, se preparando para o clássico contra o São Paulo, um clássico extremamente importante para o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Palmeiras vem de 3 partidas sem vitória, eliminação na Copa Libertadores da América, ameaça, né, de morte ao Alexandre Matos, o diretor de futebol do Palmeiras, né, diretor executivo do clube, o clima muito pesado, muita gente garantindo que o Cuca poderia deixar o Palmeiras, e hoje a atividade ela foi fechada na sua primeira parte. Nós entramos apenas no final, alguns jogadores ainda no gramado, e nós observamos neste momento que entramos um final de uma conversa do Cuca com os jogadores, uma reunião ao centro do gramado, uma reunião do Cuca com os jogadores, depois a presença da diretoria do Palmeiras, do presidente Maurício Gagliotti e também do Alexandre Matos, e estava programado para o término desse treinamento uma coletiva com o lateral Jean. Terminada a atividade, às pressas o Cuca bateu nas costas dos jornalistas: rapaziada, vamos lá para a sala de imprensa, quero conversar com vocês. Fomos para a sala de imprensa e o que não estava previsto era uma entrevista coletiva com o técnico Cuca. Ele deveria falar somente na sexta-feira, mas como o clima estava muito agitado, o Cuca veio para a entrevista coletiva, falou muito, e na primeira pergunta, a resposta demorou quase 8 minutos, ele explicou o porquê dessa troca, o porquê ele optou em hoje vir conversar com os jornalistas neste momento tumultuado do clube. Muito a gente ouve, né, ao longo desses dias todos, os questionamentos de quem é a culpa. A culpa é do presidente, que ficou 15 dias fora lá com a seleção? E não é. Muita gente ouve também falar que a culpa é do dirigente, porque o dirigente contratou errado isso ou aquilo, e algumas coisas até perigosas de se falar em futebol, né? Você tirando o presidente, você tirando o Alexandre, lógico que sobra uma responsabilidade maior para o treinador. E se o time não jogou ainda o que pode jogar, essa responsabilidade maior é minha. Eu ainda não saí e não saio porque eu confio que o trabalho vai vingar. Que mesmo a gente não tendo passado numa Libertadores, saindo nos pênaltis ou num 4-4 com o Cruzeiro, eu acredito ainda que esses jogadores vão fazer grandes jogos e nós vamos atingir um objetivo do ano, que é estar direto numa Libertadores do ano que vem, a terceira consecutiva do Palmeiras para o ano que vem, a gente ter uma Libertadores bem melhor do que foram essas duas que passaram. Então, por isso eu estou aqui hoje, o manifesto da torcida pedindo hoje a saída do Cuca, é a mesma torcida que ontem estava brigando com o presidente e ontem com o Alexandre e hoje comigo. Eles têm o direito deles, porque eles querem ver as coisas melhores do que estão. Mas eu estou falando aqui para a torcida, eu não saio. Eu vou até o fim e vou cumprir com o que eu prometi. Não posso sentir e ver, tem jogador chinelinho, tem jogador que não está
se doando ao máximo. Não é verdade, os caras estão se doando ao máximo. Não está acontecendo por outros fatores. Nesse momento é um momento complicado de se trabalhar, muito fácil jogar a toalha, e eu não jogo. Eu vou reverter junto com os jogadores, junto com o Alexandre, junto com o presidente essa situação. A gente vai sair dessa situação no campeonato bem. Agora é a hora que o time precisa da torcida. A torcida tem que abraçar o time, porque amanhã, depois desses jogadores, nenhum estão no Palmeiras, nem eu. Querem a saída do Cuca? Quando o presidente achar que eu tenho que sair, eu saio. Diferente do que falaram aí que tem multa, não tenho. É só eu ir embora, me mandar que eu vou, quando acharem que o problema sou eu. Mas eu sinto e tenho certeza que nós vamos reverter junto, que eu tenho condições. Eu já fiz mais de 1000 jogos como treinador. Já passei por turbulências muito piores do que essa. E não me entrego. Vamos reverter junto. Tá aí, foi um desabafo do Cuca. Essa foi só parte da primeira resposta do técnico do Palmeiras. E por que ele veio aqui? Para acabar com qualquer tipo de especulação, de que o vestiário estava rachado, de que ele poderia ser demitido, de que ele vai para o Atlético Mineiro, de que ele vai deixar o clube. Então o Cuca chamou a responsabilidade, assumiu a responsabilidade hoje, preservando os seus jogadores e chamando para ele, né? Chamando para ele, respondendo todas as questões. Além dessa conversa que teve o Cuca com os jogadores e o Cuca com nós jornalistas, aconteceu uma reunião da diretoria. A diretoria esteve presente aqui na academia hoje. O Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos estiveram reunidos com os jogadores e comissão técnica, e nessa reunião, o teor dela, ou parte do teor dessa reunião, foi nos contado pelo técnico do Palmeiras em entrevista coletiva. Eu li isso aí por vocês. Só vocês estão mentindo. Senão o que eu li, o presidente está me apoiando. E eu agradeço. Eu não falei com ele. Eu li alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu agradeço a confiança que tenho, porque na vida a gente não desaprende as coisas, nem eu, nem o jogador. Mas existem momentos na vida em que as coisas não dão certo como você quer. Por que o Palmeiras, de repente, não faz uma força-tarefa para trazer o Felipe Melo, conversar com o Cuca e resolver? Isso pode acontecer ou é inviável nesse momento que o Palmeiras precisa unir forças? O que eu fiz com o Felipe foi uma situação que no momento eu entendia e hoje entendo ainda como a mais cabível possível. Não foi nada pessoal. Foi uma coisa que no momento tinha que ser feita. E ponto final. Isso aí não cabe mais ao Cuca resolver, né? Isso é um assunto que já não cabe a mim, cabe à diretoria, e vida que segue. A pergunta que eu fiz para o Cuca sobre o Felipe Melo é que de domingo para cá, muito se falou do Palmeiras. E até alguns cronistas, alguns comentaristas sugerindo, por que o Palmeiras não tenta trazer o que tem de melhor, o Felipe Melo, uma reunião dele com a diretoria, com o Cuca, para colocar panos quentes e ver se o Palmeiras fica um pouco mais forte. Enfim, unir forças para o Palmeiras atingir o seu objetivo, que é uma vaga para a Copa Libertadores da América, diga-se de passagem, um objetivo pequeno daquilo que o Palmeiras traçou para essa temporada. E aí o Cuca respondeu, chance zero disso acontecer. Amanhã o treinamento é aqui na academia, mas fechado. Não teremos acesso às atividades e muito menos entrevista coletiva. É o dia que o Cuca começa a definir o time. O que a gente pode adiantar desse time é que o Jailson, o Dudu e o Mina estão de fora. Continua no departamento médico. O Cuca revelou, inclusive, que o Dudu tem chorado aí do lado de dentro para os médicos que ele quer voltar, mas a sua previsão de volta é pelo menos para daqui a 2 semanas. O Palmeiras em turbulência, Cuca permanece, está mantido e domingo tem grande clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Todos os detalhes durante a semana no Gazeta Esportiva, e depois do jogo, você sabe, encontro marcado aqui na TV Gazeta, no nosso Mesa Redonda. Tá certo, Michele? E Simone e Simária são casadas, viu, Chico Lang? Não é minha namorada, não. Eu tô tranquilo, tô livre, leve e solto, Chicão. Mas você tava no show, que eu acompanhei, você postou. Valeu, Garrafa, muito obrigada. A Garrafa sempre trazendo aí todas as informações quentinhas, todos os bastidores. Importante, né, Chico, o Cuca vir a público e esclarecer, dar uma acalmada no ambiente, porque hoje o Cuca vai pedir demissão. O pessoal já estava até achando isso. Quando ele convocou a coletiva... Porque a torcida organizada do Palmeiras está contra ele e quer que ele peça demissão. Exatamente. Eu particularmente acho assim, esse retorno dele para o Palmeiras foi desastroso. Não deu certo. E os resultados estão aí para provar.
ou ele não se adaptou aos jogadores, os jogadores não se adaptaram a ele, ou ele realmente tem uma encrenca com o Alexandre Matos. Com o Gagliotti acho que não, mas com o Alexandre Matos talvez, sabe? Ou ele ainda representa tudo aquela coisa que existia do Paulo Nobre, que trouxe, que acreditou, que apostou. Dessa vez não está dando nada certo. Superstições dele não estão dando certo. A calça roxa foi um fracasso. Vinho lá, foi um fracasso. E o Pai Nosso, a Ave Maria dele, passar de mão na careca do preparador físico. Enfim, não deu nada certo. Absolutamente nada. Quantas zagas o Palmeiras já formou esse ano aqui, depois que vendeu o Vitor Hugo? Quantas zagas? Eu acho que formou umas 4 ou 5 de jogadores diferentes jogando ali. Isso para o goleiro é péssimo. Isso para o goleiro é péssimo. É mais fácil você jogar com um jogador que não seja tão bom, mas que jogue sempre. Que pelo menos você sabe quando tem que sair do gol, que o cara vai falhar. Sabe como é que é? E aí tirou o Praz, colocou o Jailson. Jailson machucou. Até agora esse negão não perdeu um jogo no Palmeiras. O goleiro. Não perdeu um jogo no Palmeiras. Desde que chegou lá. Foi desclassificado nos pênaltis, mas não perdeu. Aí ele colocou o Praz voltou a tomar gol bobo. Então, enfim, a chegada do Cuca nessa segunda parte foi desastrosa. Eu acho que não vai passar disso. Na minha opinião. Eu acho que o Palmeiras e o Cuca deviam chegar a um acordo e ele sair. E colocar, finalmente, o Valentim lá para dirigir. Deixa o Valentim até o fim do ano, sabe? Classifica aí no G4 ou no G6 e aí começa uma outra história. Que essa volta do Cuca não deu certo, na minha opinião. Agora ele quer ficar, ele quer insistir, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Então aí é complicado. Eu acho que tem que ter bom senso nessa hora. Fazer um balanço individual. Eu acho que ele acredita na competência, mas eu acho que ele acredita na competência dele, né, Chico? Foi campeão da Libertadores, foi campeão pelo próprio Palmeiras no ano passado. Talvez seja uma fase ruim que possa ser superada. Mas não é passado, hoje, é uma coisa muito recente, faz 6 meses. Assim, não, mas já foi. Mas já não, claro foi, que não, né? Isso não já muda. Foi, você não deixa de ser competente em 6 meses. Não é isso, olha. Não deixa de ser competente em 6 meses. É uma coisa prática. Ela é essencialmente prática, empírica. Você muda o ponta direita pelo ponta esquerda, deu certo, fica, não deu certo, vai embora. É que nem você teste de laboratório. Não, eu penso diferente. O DNA deu. DNA, essa criancinha do Celso, você está roubado, deu que é seu e pronto, é DNA, o futebol é DNA, você olha e vê, deu certo, o cara é o pai, então é o pai, não tem jeito, não deu certo dessa vez, diferente. Então tem que mudar, como não mudou é tão cartesiano. Como mudou o Santos, o presidente do Santos, todo mundo fala, o cara tá coroa, tá meio velho. Você está jogando bem? Mas está ganhando, rapaz. Está ganhando, está passando na Libertadores. Está indo, está jogando o suficiente para ganhar a Libertadores da América. Essa aqui é a grande verdade. Por quê? Porque o presidente mudou na hora certa. Tirou o Dorival Júnior, que está fazendo uma campanha pífia no São Paulo, e colocou o Leverkusen. O Leverkusen tomou conta da situação. E está empurrando o Santos com categoria, com classe. Dos 3 novos é o que tá melhor. Se eu defendesse aqui a demissão... E olha, eu até acho que o Cuca tem errado. Mas defender a demissão do Cuca é contra tudo aquilo que eu prego no futebol. Calma. Tem que ter calma. Simples, assim. Calma. Não pode entrar na pilha de torcida, que essa mesma torcida que pede para sair é a que pede para vir, a que escorraça, é a que elogia e canta, sabe? Tem que ser profissional. Então, apostou no Cuca, porque ele tem uma filosofia e já foi campeão, continue apostando, faça chuva, faça sol. No GazeteEsportiva.com tem todo o manifesto da torcida Mancha Alviverde, explicando por que deseja a saída do Cuca, coloca os números do Cuca aqui e acha que o treinador está muito abatido, está muito desanimado, está muito sem vontade. Esse é um dos motivos dele ter vindo ao público hoje mostrar, dar a cara para bater. E essa crítica é a crítica correta, eu também concordo com a Mancha. Nesse aspecto, ele está desanimado, ele está desmotivado, ele está caído, ele sentiu a última desclassificação contra o Cruzeiro. Então, é isso que eu estou levando em consideração. Eu acho que não deu certo por causa disso. Estou dizendo que eles também estão certos criticando o Cuca nesse aspecto. Sim, agora, o que não está certo é fazer ameaça de morte para o Alexandre Matos. Isso aí. Ameaça de morte não, mas todos os pontos colocados aqui pela Mancha estão bem coerentes. Voltamos a falar do Brasileirão. No último confronto da 11ª rodada, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro 2-1, em jogo que teve como destaque o atacante Henrique Dourado. Henrique Dourado foi o nome do jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. De cabeça, ele abriu o placar.
Já no segundo tempo, Valdívia fez ótima jogada, recebeu de Casares e bateu firme no canto para deixar tudo igual. Mas o ceifador apareceu novamente a 3 minutos do fim, para garantir a vitória do Fluminense pelo placar de 2-1. Bom, confira agora como ficou a classificação do Brasileirão. Vamos colocar a nossa arte. O Coringão continua sobrando na liderança, 47 pontos. Grêmio 40, Santos 37, Palmeiras 33, completam o G4. Na quinta colocação está o Flamengo 32, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Flu tem 30, o Sport soma 29 pontos, o Botafogo em 10º lugar tem 28 e a Ponte 27. O Bahia está na 12ª posição com 26, Atlético Mineiro e Coritiba também tem 26 pontos. A Chapecoense é a 15ª, 25, ao lado do Vasco. Na zona de rebaixamento estão São Paulo, 23 pontos, Vitória e Avaí, 22, e o Lanterna é o Atlético Goianiense com 15 pontos. E aí é o Vasco, hein? Vasco que a gente vai falar daqui a pouquinho, talvez tenha anunciado o Zé Ricardo, técnico do rival. Ó que troca de casinha rápida aí. E após um fim de semana aí, mais uma rodada do Brasileirão, chegou a hora da gente ver o que os nossos meninos do Mesa Quadrada separaram pra gente. Vamos rodar? Chegando o programa mais idiota sobre esporte. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos. E mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se passou e uma raridade, Vinícius. Qual? O Corinthians perdeu, cara. Mesmo com o seu lateral Moisés ligadão, cara. Aí, primeira bola do Cleison pro Moisés, ele tava pensando, o que será que eu vou jantar hoje? Aí perdeu a bola e fez falta. Na segunda, bola do Jadson, e ele estava pensando que filme assistir no Netflix. É mesmo, mas pelo menos na partida entre São Paulo e Avaí e São Paulo, o goleiro Sidão tava ligadaço. Olha aí, na primeira bola, o Sidão saiu jogando muito bem, no pé do cara da Avaí. Na segunda, o erro foi do Buffarini, olha aí, ó. Pô, é só dominar a bola, pelo amor de Deus. Nessa aí, cara, o Dorival levantou a mão e ele falou, opa, vou tocar pro professor. E nessa, teve fair play do cara do Avaí, olha aí, bacana, jogou a bola pra fora. Semana passada a Borja jogou apenas 1 minuto e a torcida protestou. Mas, dessa vez ele jogou bem mais, E aí botaram o Borja no jogo pra ele ajudar o Palmeiras, jogou 25 minutos e o Palmeiras perdeu de 2-0. O que é isso aí, fi? Tô fazendo um shake. Shake? É, o shake, pô, que fez 2 gols aí. E na hora de comemorar, geralmente você fala, sou topzera, man! É. Você fala pra torcida, pros jogadores, mas o shake... Aí o shake fez o gol e foi comemorar com o juiz. Eu sou ele falou. Só faltou dar um selinho, né, shake? Leila, patrocinadora e conselheira do Verdão, está cansada de contratar, não dá certo, mas ela tem a solução, Vinícius! Qual? Pronto, ela que vai jogar essa parada, malandro. Quero só ver agora, irmão. Leila, craque. Pessoal, esse foi a Mesa Quadrada de hoje. Um beijo na nuca de todo mundo, Vinícius. Vamos agora com o Celso Cardoso e o seu maior sucesso. Vai descendo, baby, vai subindo, baby. O que você vê quando me olha? Nos meus olhos busca o que eu não sei. Será o medo que já bate a porta? Mesmo quando tudo soa bem. Quebraram a sua cara, hein? Eu já estava pronto pra xingar, agora já tinha preparado todo o discurso. Agora você ficou... Vai cair o mundo. Você ficou com cara de dedo. É a primeira vez que esse Mesa Quadrada coloca de fato eu cantando. Parabéns, Celso. Agora eu acredito que você não canta. Um rap, não um sertanejo, não... O Fagner. Ah, o Fagner eu gosto. Quem dera Coração alado, eu gosto.
César, Mas você parabéns, mesmo ou né, você está dublando você? Não, sou eu. Não, é ele mesmo. É ele mesmo. Sei, ele viu? canta assim mesmo. Ele tem o vozeirão mesmo. Agora. Obrigado, Chico. Não, mas é verdade, você canta bem. Agora, e narra bem também. Obrigado. Narra bem. Narra muito melhor que muito narrador por aí. Certo? É uma injustiça o Celso não ser narrador de uma grande emissora de televisão, na minha opinião. Mas estou numa grande emissora de televisão fazendo o que gosto. Não, também, você né? está. Sorte a nossa que ele está com nós aqui. O que a gente pode fazer. Mas eu acho você muito melhor do que... Eu já fiz jogos com você e você conhece muito futebol, conhece e deveria seguir por essa linha também. No meu modo de ver. Claro. Mas eu estou dizendo, você devia pedir desculpa para os moleques, viu? Porque hoje eu me o pau nos caras. Eu ia. Dessa vez passa. Aleluia. Vocês estão bem na foto agora. Só falta no Guilherme mesa redonda. Vinícius. Só falta no mesa só redonda. quero ver o que vai acontecer na semana que vem. Deixa aqueles descontos no mesa. E amanhã acontecem as partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Grêmio precisando tirar a vantagem gaúcha, já que na partida de ida deu tricolor 1-0 para cima da Raposa. Dos dois lados, o que repercutiu nesse início de semana foi uma declaração do técnico Mano Menezes, que, confiante, disse acreditar em uma vitória do Cruzeiro nesta quarta, chegando ainda a cravar o placar 3-1 para os mineiros. Não só o Mano está confiante, né? Nós todos aqui temos a consciência que temos condições de reverter essa situação, né? E como o Mano citou um placar, né? Para mim não importa, né? Qual vai ser o placar. Sendo que nós classificamos, isso é o importante, né? E eu espero que não tenha tanto drama, né? Não tenha tanta emoção, né, nesse jogo. Mas se tiver também, vai ser bem-vinda, conseguindo essa classificação de alguma forma. Isso que é importante. O placar que der pra gente classificar pra gente tá bom, né? E ainda mais se não tomar gol, melhor ainda. Então, mas se vir 3-1, 2-0, vai ser tudo bem-vindo. Coisa do futebol, tá bem. Ele pode falar o que ele quiser, ele está com muita segurança de seu time, tá bom que seja assim. Nós temos segurança no nosso time, vamos tentar que isso não aconteça, vamos tentar fazer as coisas muito difíceis para o Cruzeiro e também tentar fazer um gol, se possível também. Jogar também o futebol que joga o Grêmio, não? Tentar ter a bola, tentar agredir o rival, mas nós sabemos que o Cruzeiro tem muitos bons jogadores e também pode ser que às vezes tomem o mando do jogo. E nesse caso também tentar formar bem a defesa, tentar todo mundo estar atento todo o tempo para tentar não tomar gol. E na outra semifinal tem clássico carioca entre Flamengo e Botafogo no Maracanã. Depois do empate sem gols no primeiro duelo, Flamengo e Botafogo voltam a se encontrar nesta quarta-feira no Maracanã. Estádio, aliás, que terá presença em massa dos rubro-negros, já que todos os quase 45 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Flamengo foram vendidos. Apoio forte das arquibancadas para os jogadores, que tratam esta partida como o jogo do ano. Pra gente acho que vale tudo, né? O Flamengo tá jogando todas as cartadas agora nessa partida. E estamos totalmente focados, né? É um jogo de 90 minutos aí, que se tudo der certo, pra gente chegar numa final aí e estar mais próximo novamente do ano que vem, tá na Libertadores. Então, eu tenho certeza que quem for jogar, quem estiver dentro de campo, vai dar o seu máximo pro Flamengo, claro, respeitando o Botafogo, mas pro Flamengo sair com a vitória. Do outro lado, mesmo sem contar com o zagueiro Joel Carli e o atacante Rodrigo Pimpão, que estão suspensos, o Botafogo espera aprontar diante do rival. Ainda mais porque qualquer empate com gols classifica o Glorioso para a final da Copa do Brasil. Bom, quando as coisas não vão bem em algum clube brasileiro, a primeira mudança geralmente acontece aonde? Na comissão técnica. Visando coibir isso e aprimorar a profissão, alguns técnicos se reuniram ontem para sugerir mudanças para a CBF.
A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol realizou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro um congresso para discutir os rumos da profissão no país. Entre os vários temas incluídos na pauta, destaque para a criação de mecanismos que valorizem e protejam esses profissionais, como o estabelecimento de limites para a mudança de técnicos durante a temporada. Só nesse campeonato brasileiro já aconteceram 16 trocas de comissão técnica. As propostas foram encaminhadas para a CBF, que se comprometeu a analisá-las. Vamos sugerir à CBF para que possa nos ajudar, nos auxiliar nesse sentido. Da proteção do cargo, o respeito pelo técnico, a manutenção do trabalho, não é que não seja mandar embora, mas não possa ter tantas trocas no mesmo clube. A gente não é contra, a gente é a favor da vinda de um estrangeiro para cá. O que a gente quer é que o reconhecimento que eles têm aqui, nós tenhamos lá também, no país deles ou na Europa, que coisa que a gente está perdendo completamente o mercado, inclusive na Ásia. O que a gente quer é que os cursos, que por sinal são excelentes, os nossos cursos que nós fazemos aqui na CBF, eu estou indo já para o segundo módulo da A, e é muito bom, não perde nada para a UEFA, então o que a gente quer é um reconhecimento da nossa profissão. É o momento da gente defender a nossa classe, os nossos treinadores, a gente sabe a briga que é e a dificuldade que é trabalhar no futebol feminino, essa briga, essa causa que eles estão levantando do treinador de futebol, ele indifere do gênero masculino ou feminino. Muito importante a reunião, porque nós tivemos aí cerca de 100 treinadores discutindo o nosso destino, o nosso futuro, né? E diante disso tudo a gente fez um resumo para sentar com a diretoria da CBF e tentar passar para eles quais as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem em termos de instabilidade no emprego, para que a CBF, entendendo isso daí, possa de repente alterar alguma coisa no regulamento das competições e vir de encontro àquilo que é o desejo do treinador, a melhoria do futebol brasileiro. Eu acho interessante essa discussão, sabe, mas eu acho que tem que ter menos corporativismo, né? Que é uma coisa, uma luta de classe. Eu acho que tudo bem, você tem que ver os interesses da classe, mas pensar também mais no futebol brasileiro. É muito comum a gente ver instabilidade, clube mandando o treinador embora toda hora, quando o resultado não acontece. É verdade, a gente critica isso todo o tempo, mas também tem muito treinador também que deixa o clube na mão por uma proposta melhor no meio do campeonato, no meio do projeto. Então eu acho que vale para os dois lados. Acho que tem que regulamentar. O curso, eu acho que na verdade deveria ter um curso, eu diria, Chico, universal, sabe? Um curso que tenha a mesma validação em todo lugar do mundo. Pode ser feito, né? Até por internet, né? Sabe, eu acho que tem que lutar sim, realmente, para a melhoria da profissão, mas de maneira mais ampla e menos corporativista. E eu só quero dar um detalhe, concordo com você, acho legal, mas também gostei da mobilização. Porque o treinador de futebol, se é que nem ator, né? Um quer ver o outro pelas costas, né? Quando pinta uma novela para fazer, é uma guerra, né? Vale tudo para pegar um papel. E o treinador é quase que nem um ator, né? Um quer matar o outro para ficar na boa, para aparecer na TV, para fazer novela, seriado, sei lá. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Mancini hoje, hoje não, foi ontem esse congresso, ele pediu desculpa para o Corinthians, oficialmente, e pediu desculpa para a fiel torcida, e desculpas para o Garrafinha. Para o jornalista. Para o jornalista. Pediu por depois daquela discussão que ele falou, tal, né, que depois soltar no áudiozinho dele, criticando dizer que era muito gostoso ganhar do Corinthians. Era gostoso ganhar do Corinthians. Né, e era mais gostoso ainda da patada em corintiano. Em jornalista corintiano. Então, é legal, obrigado. O Mancini pode dar patada em mim, eu não ligo, porque eu gosto de você, mas tem cara que se magoa. Então, você fez bem de pedir desculpa, né? Legal, vamos, bola pra frente. Eu acho só que a parte que é muito bom ganhar do Corinthians é mesmo muito bom ganhar do Corinthians, poxa. Agora, a parte do jornalista não pode, não. Falando em demissão de treinador, ontem foi a vez de Milton Mendes dar tchau pro Vasco. O próprio técnico e o presidente Eurico Miranda explicaram a decisão. O importante é sempre a instituição, o importante é sempre o Vasco, mais até que qualquer interesse pessoal, e que seria
o melhor para o Vasco que o Milton Mendes nos deixasse. Como o presidente disse, nós tivemos uma conversa e chegamos à conclusão juntos que o momento em que o clube passa, os momentos de sem vencermos, os pontos que não aparecem, enfim. Então o momento era de fazer um tipo de mudança. E eu me propus, e juntamente com ele chegamos à conclusão que o melhor nesse momento é uma mudança. E para ajudar o Vasco, se essa mudança depende de mim, eu estou inteiramente à disposição em fazê-la. Bom, o Santos vai ter o retorno de alguns titulares para o confronto do próximo final de semana contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O repórter Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT Pelé acompanhando o treino do Peixe. Com a derrota corintiana de sábado, passa a ser do Santos a maior invencibilidade do futebol brasileiro neste momento. O Peixe não perde há 14 jogos, contando Copa do Brasil, já eliminado, Libertadores, vivíssimo e invicto, e Brasileirão, terceiro colocado. Empatou na rodada anterior com o Coritiba no Couto Pereira e jogará novamente fora de casa, diante do Cruzeiro domingo no Mineirão. 10 pontos atrás do líder Corinthians, vale dar uma secadinha amanhã no rival, que vai a Chapecó disputar partida pendente com a Chape? Eu nem sabia que o Corinthians ia jogar amanhã. Nem... Ah, então. Agora você está sabendo. Você vai ligar a televisão, vai dar uma secada nos caras? Não, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. É isso que a gente tem que procurar pensar, trabalhar, fazer a nossa parte. Infelizmente aí a gente vem de três empates. Não é tão ruim assim, porque é sempre bom estar somando no Campeonato Brasileiro, né? Eu sempre falo, se não dá para ganhar, também não vamos perder. Então, mas a gente tem que voltar a vencer novamente para a gente poder encostar não só no Corinthians, mas também no Grêmio, que está na nossa frente também. Renato treina no campo, Ricardo Oliveira ainda não. Mesmo assim, os dois devem voltar ao time no jogo de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Ricardo deu um susto em vocês de verdade aí no sábado? Sim. No Rachão teve uma dividida com o Renato, né? Teve uma trombada com o Renato, ele não esperava, ele estava de costas pro Renato. E o pior é que ninguém reparou, né? Só depois da jogada, a gente percebeu que ele ficou no chão, porque ele não conseguiu nem falar com a gente, né? Mas graças a Deus ele só teve dores assim nas costas ali, que incomodaram bastante e acabou ficando de fora. Menos mal, né? Poderia ter sido pior, no exame não deu nada. A gente tá feliz aí que já no próximo jogo ele já vai estar com condições de poder atuar. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior segue preparando a equipe que no domingo enfrenta o Palmeiras fora de casa. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. Mais uma semana na zona do rebaixamento, a 11ª em 21 rodadas. Uma situação preocupante pensando nos próximos confrontos. Palmeiras fora, Ponte em casa, Vitória no Barradão e o Corinthians no estádio do Morumbi. Para o duelo deste domingo com o Verdão, o time de Dorival Júnior tentará vencer o rival pela primeira vez no Allianz Parque e terá os retornos de Lucas Prato e Marcinho, que estavam suspensos. O momento de instabilidade dentro dos gramados também se reflete fora dele. Nesta segunda-feira, uma reunião extraordinária foi convocada pelo Conselho Deliberativo para que o diretor executivo de futebol Vinícius Pinotti e o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, dessem algumas explicações a respeito do atual momento do São Paulo. Entre os assuntos, a saída de Rogério Ceni e o pagamento da multa rescisória. Inclusive, Pinotti disse que a chegada de Dorival Júnior tinha o objetivo de modernizar os métodos de trabalho do tricolor. O dirigente falou sobre o afastamento de Cícero e confirmou que existe uma multa rescisória de 3 salários caso a diretoria decida demitir o atual treinador. Em mais uma semana cheia de treinos, resta saber se no domingo, finalmente, a paz e a tranquilidade voltam a reinar pelos lados do Morumbi. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta.
Bom, meus amigos, está na hora mesmo do São Paulo começar a fazer como se falava, eu era coroinha, né? Coroinha. E o pai ia me confessar com o padre falava, você já fez seu exame de consciência, meu filho? Aí eu falava, sim, seu padre, então reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria e tal. Está na hora de São Paulo fazer. É uma coisa simples, né? É simples, mas está na hora de fazer isso. Um exame de consciência. Porque se não fizer, vai cair para a segunda divisão. Como caiu o Palmeiras 2 vezes, caiu o Corinthians, caiu o Botafogo, caiu o Fluminense, caiu o Cruzeiro, caiu o Atlético, caiu o Internacional, caiu o Grêmio, caiu todo mundo para a segunda divisão. Quase todo mundo. Você conta nos dedos, o Santos não caiu, o Flamengo não caiu, Cruzeiro não caiu. E o Cruzeiro não caiu. De grandes times, do resto, todos foram para a segunda divisão. E o São Paulo, até agora. Então está na hora de fazer exame de consciência e arrumar a casa. E antes da gente encerrar o programa, vamos ver o que o pessoal de casa respondeu na enquete do site gazetesportiva.com. A pergunta era, depois de perder a primeira, o Corinthians despencará no Brasileirão? E o resultado foi que... Foi, Rodolfo? Não! 72,4% dos votos. O Corinthians não vai despencar no Brasileirão, imagina. Pô, ficou bonito isso aí, hein? Ficou bonito, ficou chique a arte da turminha. Rodolfinho. Facilitou a sua vida também, né? Facilitou, porque às vezes eu fica esquecia. assim, né? Tem que botar os óculos. É verdade. Ah, vai, quem fica de óculos aqui é você. A gente volta amanhã, 6 da tarde. Chico, sexta é você? Sexta-feira tô aí. Tamo junto. Um beijo. Beijo pro Antônio Firmino, nosso telespectador. Beijo, tchau. Então daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.